Tá no ar mais uma edição do podcast do Thiago. A gente sabe esse bate-papo leve, descontraído. E mais uma edição. Hoje, Thiagão, mais do que especial. Mais uma, mas tu tá olhando errado. Tu tem que olhar pra esta câmera aquela aqui. ali. Essa câmera daqui a pouco. Tem que olhar pra essa câmera aqui. Começando mais um podcast do Thiago. Vamos lá. Tá no ar mais uma edição do podcast do Thiago. Thiagão, mais uma edição tão bom quanto o São Pedro do Piau. Rapaz, o que foi o São Pedro do Piau? Expectativa grande da turma, como sempre. Né? Depois do ano passado, daquele São Pedro memorável, repetimos a dose. E, meu amigo, o comentário foi um só. O show da Brucelose. Que show foi aquele da Brucelose? Do ministro. Show do ministro. Primeiro começou a Samira Show, né? Depois o show da Brucelose, fechando com chave de ouro até o sol raiar, Solange Almeida, né? Pra gente fechar com chave de ouro os nossos festejos juninos aqui no município de Piranhas, que começa no Forrogaço e termina somente no dia 29 no São Pedro, lá no Piau. E o comentário que ficou geral foi que o show da Brucelose, teve gente que não disse que foi só apenas o melhor show de São Pedro, não. Foi o melhor do mês de junho. Então por aí você tira. Então foi show e agora é esperar o carnaval que promete. Topado. Como sempre, a gestão Juntos por um Futuro Melhor faz tudo com excelência. Não tinha como ser diferente. Então colocamos lá uma estrutura, né, muito bonita, né, moderna, uma festa tranquila, segura. Graças a Deus não tivemos nenhum tipo de incidente e a gente pôde estar lá fechando com chave de ouro os festejos juninos. E passa o mês de junho, né? O pessoal não acha suficiente. Quando foi ontem, os meninos me ligaram, rapaz, porque o pessoal quer fazer aqui uma ressaca. uns arraiados. Eu digo, meu amigo, não baixa o mês de junho, né? A turma ainda quer mês de julho e o pessoal ainda quer fazer arraiar. Eu acho que eu não fui pra menos do que uns 15 arraiar não nesse mês de junho, viu, Jairo? Então, e a turma ainda quer fazer arraiar. Eu nunca vi. O povo pra gostar de forró e de festa. As ressacas. Na realidade, é o pretexto para a turma se juntar para tomar aquele suco de maracujá. Então, podemos dizer que o São Pedro do Piau repetiu a dose do Repetiu ano a passado. dose, sucesso total, né, como já vem sendo, né, a marca, né, dessa festividade tão tradicional como é o nosso Forrogaço. Nosso São Pedro do Piau, mais uma vez, né, fizemos bonito, né, os piranhenses foram para lá. Graças a Deus, Papai do Céu ajudou, a chuva deu uma parada lá, então da noite até amanhã, tudo estio, não molhou ninguém. Graças a Deus a festa completamente organizada, polícia militar, enfim, fazendo a organização lá, fluiu da melhor forma possível. E o povo do Piau, o povo da região que também saiu das suas localidades e compareceram, foi quem deu o brilho, né, ainda maior da nossa festa e que fica com aquele sentimento para quem gosta, né, da turma que já está em mês de julho querendo fazer ainda arraiar, gostinho de quero mais para no ano que vem a gente fazer, porque eu já lancei o desafio, não tem como agora retroceder. E aí depois que a gente faz o desafio, aí depois a gente fica pensando, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Que eu disse assim, o próximo Forrogaço vai ser o Forrogaço, vamos fazer o maior Forrogaço de todos. Então fica essa missão aqui pra gente. O maior de todos os tempos. Ano que vem vamos fazer o Forrogaço daquele jeito. Forrogaço que voltou a ser feito em 3 dias. Vocês se lembram que durante, né, algum tempo aí a festa que era 3 dias, reduziram para 2 dias. As atrações que eram as atrações que a turma gosta, né, do Aviões, do Safadão, enfim. Foi para umas atrações mais fraquinhas e a gente conseguiu reativar com gosto de gás desde o ano passado. Obviamente, passando depois o período da pandemia. Então, o primeiro ano que a gente poderia realizar foi o ano passado. Então, fizemos o ano passado, retomamos, né, a festa dando protagonismo que sempre teve. Esse ano, mais uma vez, a gente repetindo a dose, não só aqui em Piranhas, mas lá no Piau também. Então, ano que vem, novamente, nossa marca registrada é essa, né? O pessoal daqui, não vou citar nomes, né, de algumas cidades aqui bem pertinho da gente, o pessoal diz, rapaz, prefeito, tem que ver o que vocês estão fazendo lá em Piranhas, rapaz. Eu digo, mesmo, pois você acredita que tem gente que ainda vem reclamar? Eu digo, meu Deus do céu. É difícil, porque por mais que você se esforce, que você coloca a atração que a pessoa gosta, aí você bota as atrações mais novas, né, pessoal? Rapaz, bota o Natos Ferinha. Natos Ferinha, eu não sei como aquele rapaz ele vai conseguir sobreviver ao mês de junho e mês de julho. 70 ou foi 80 shows no mês, meu amigo. Não tinha data de jeito nenhum. Aí se tu bota, o pessoal reclama. Aí o forró raiz. O pessoal mais antigo, não, bota forró raiz. Aí bota forró raiz, a turma mais nova diz, rapaz, esse forró de velho. Olha, eu vou lhe dizer, é um negócio complicado a gente agradar o público. Mas enfim, né, pesando, né, as críticas e os elogios,
eu acho que o saldo foi muito positivo, porque o público compareceu. Então, a prova maior é isso. Ou seja, mesmo o pessoal que fica de mimimi, faz um mimimi lá na internet, mas quando é depois, vai estar curtindo também o Forrogaço São Pedro do mesmo jeito. No Instagram já tá, ó, Piranhas pra Jesus e o Cobrão. Piranhas pra Jesus, que ano passado a gente começou... Vai ser pesado. Não, o feriado é no dia 30 de novembro, né? Então, houve aquele probleminha lá de questão de tempo, foi realizado em janeiro, no mês de janeiro, mas enfim, tá confirmado já o Fernandinho e a Gabriela Rocha. Então vai ser, meu amigo, estourado. Então Piranhas, que já é uma referência, né, nas festas seculares, também uma referência, se tornando uma referência, nas festas religiosas. Saindo na frente, né? Com certeza. Saindo na frente. E a gente manda um abraço especial para você que está acompanhando no... Agora eu me liguei, hein? Agora não é aquela ali. Você que está acompanhando no YouTube, aproveita... se inscreve no canal do Thiago, aí no YouTube, ou Totó, e ativa o sininho de notificação para que quando estivermos ao vivo você acompanhe aqui no YouTube. Agora o pessoal das rádios, né? A gente passa. Você ouviu o pessoal da Xingó, você ouviu na rádio? Independente, Piau FM, aquele grande abraço. É impressionante como a gente anda, né? Eu ando muito, né? A gente sabe que tem prefeito que não aparece de tempos em tempos, né? Mora em Maceió, né? Outros que... alguns moram em Maceió, outros que só faz política de gabinete. Eu faço a política andando, meu irmão. Todo dia. Né? Dando a cara a tapa, que eu acho que o cara que tá nessa função que a gente tá, tem que fazer isso. A gente não tem que se esconder, não. A gente tem que ir lá. Eu ando muito. E no que a gente anda, o pessoal sempre fala, rapaz, Thiago, tô acompanhando o seu podcast, pela rádio. Porque muita gente ainda não tem o hábito de ligar lá na internet. Você que tá aí acompanhando pela internet, né, tá vendo à noite. Você que tá ouvindo pela rádio, tá vindo aí no comecinho da tarde. É o nosso programa. Então, aquele grande abraço para todos vocês que acompanham aí o podcast do Thiago, que é esse bate-papo leve e atual, como o nosso amigo Jário Ribeiro. Graças a Deus, Jário, você se recuperou daquele problema estomacal que você teve. Foi terrível. Quem achou ruim, quem foi? Foi o Totó. Ele queria estar aqui, sendo titular, junto comigo. O riso dele não nega. Mas vamos fazer o seguinte, hoje nós temos um convidado que vem lá da minha terra, da minha região. Conheço demais. Você quer apresentar? Eu apresento. Rapaz, faça às vezes da casa, porque ele é seu conterrâneo. Ele é meu conterrâneo, ele é médico, ele é pagodeiro. E ele gosta de falar que as pessoas são multifacetadas, mas ele é médico, é pagodeiro, é político e é torcedor do Flamengo. Aê. Nós estamos recebendo hoje, senhoras e senhores, você que está acompanhando o doutor Heraldinho. Seja bem-vindo ao podcast do Thiago. Obrigado, Thiago. Obrigado, Jairo. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Thiago, que recentemente visitou lá o podcast do doutor Heraldinho, foi um sucesso. Foi um programa que a gente gostou muito de ter gravado com você, Thiago. E assim, esse intercâmbio nosso aqui, hoje estou vindo aqui com muito prazer para a gente conversar, bater esse papo gostoso aqui, já aqui admirando aqui seu estúdio maravilhoso, sua estrutura, com essa turma maravilhosa aqui de Piranhas. Um abraço a você, a sua produção e a todo o povo piranhense aqui, que a gente sempre gosta muito de estar por aqui por Piranhas também. A nossa estrutura é uma estrutura modesta. Eu não tô, bem instalado como você tá lá aqui. Quando você chega lá no podcast do Heraldinho, primeiramente, você já chega lá, meu irmão, você acha, rapaz, eu acho que eu não é aqui não. É um churrasco que tá tendo aqui, é uma festa que tá tendo aqui. Você é logo recebido pela Pod Banda, né? A turma lá, meu irmão, fazendo uma resenha e é um clima alto astral, a gente se sente muito bem, né? Eu fui muito bem recebido, né, lá quando estive gravando lá contigo, né? A gente passou acho que quase 2 horas, né, gravando lá o programa, e o que eu falei lá eu falo aqui mais uma vez. A gente tá nesse segmento, daqui a pouquinho eu vou dar oportunidade, obviamente, até porque você que é o convidado, não sou eu. Imagina. Mas enfim, eu esqueci, bicho, que era que eu ia falar. Eu acho que você ia dizer que a gente faz porque gosta, né? O que gera a diferença desse programa é isso, porque não tem cortes. Uhum. Aí se tiver falha, eu só tenho medo de acontecer isso quando eu tô num discurso. Graças a Deus nunca aconteceu. Quer dizer, algumas vezes já aconteceu e aí eu saio tapeando. Eu lembrava o que era pra falar, mas não tô lembrando o que era que eu ia falar. Eu acho que você ia dizer que a gente faz porque gosta. Não, enfim. Exatamente. A gente que faz esse programa, a impressão que eu tive lá do Heraldinho, e pra quem não prestou atenção, eu deixei easter egg que chama, Easter egg? Isso. Aqui, ó. A minha caneca, novamente aqui no podcast do Heraldinho. Aê. Se você não acertou, de caneca. Se você não acertou,
entendeu? Fica pra próxima. Presta atenção que a gente aqui gosta de fazer essas brincadeiras. Então aqui tem esse easter egg aqui. O nosso convidado, desde o início, já era pra você entender. Era o Dr. Heraldinho. Mas enfim, voltando aqui ao meu raciocínio, que a gente tava dizendo era que a sensação que a gente tem quando a gente vai lá pro programa do Heraldinho é que, na realidade, ele arruma um pretexto pra ele se encontrar com aquela turma, ficar ali batendo papo, tomar um negocinho, suco de fazer um maracujá. lanche. Não, de fato mesmo, porque você vê que ele faz aquilo, não é tipo assim, vou gravar porque preciso gravar. Não, ele faz porque ele gosta. Ele gosta, é como e se um não pagode. tivesse gravando, porque a gente sabe que você faz o programa que vai ao ar tanto na internet quanto também na rádio, Na rádio também. assim como a gente faz aqui. Meu irmão, se não tivesse nada disso, tu ia estar fazendo do mesmo jeito, ia estar se divertindo do mesmo jeito. Com E o certeza. que eu achei muito massa, e assim, eu já tinha feito o convite pra ele, mas não marquei a data. Aí ele pegou, quando foi depois ele me convidou. Eu foi com vergonha. Eu fui lá, eu digo, rapaz, eu tinha lhe convidado, mas não marcamos a data. Aí você me convidou depois, eu vim primeiro no seu do que você foi no meu. A gente só sai daqui com essa data marcada. Qual é o dia que a gente vem? Foi o dia, né, de hoje. Mas enfim, Jairo Ribeiro, que era que eu tava falando? Rapaz, eu tô com amnésia. Que ele tá hoje aqui, você já foi lá e agora a gente quer ouvir. Lembrei. A questão do que eu acho que é muito interessante é porque normalmente o podcast ele tem um formato padrão. Esse formato aqui que a gente tem é um formato Sem padrão. Sem padrão. O seu, ele obviamente tem algumas diferenças, mas tem a sua identidade. Mas a forma como você faz o seu programa, ele é muito próprio, ele é muito seu. Ela é muito ele. É muito dele. Então, assim, dele. ele tem alguns... Não se vê isso em outro lugar. Alguns quadros que ele faz lá que é interessante. Ele gosta de botar lá ele faz tipo aquelas rapidinhas, né? E aí ele pergunta, branco ou preto? Se você demorar meio segundo, aí, pô, tem que tomar aqui a dose da cachaça. Como eu não bebo, tem um chá lá de alho. De alho com limão. Mas, meu irmão, o chá eu acho que é pior do que a cachaça. Porque ele é ruim de verdade. Então, É bom quer pra dizer, garganta. ele tem esses quadrozinhos, essas tiradas que ele teve muito massa. Meio programa de TV, né? Heraldinho, como foi o processo? Primeiro vamos falar sobre você enquanto comunicador, né? Vamos lá. Enquanto, como é que poderia dizer? Artista, Podcaster. comunicador, Enquanto podcaster. podcaster. né? Podcaster. Como foi que nasceu, né, na sua visão, o programa, o podcast do Dr. Heraldinho? Então, Tiago, até tinha falado já pra você em off, né? Isso a gente tem que fazer justiça. Jairo, assim como participa aqui com você, ele também começou com essa ideia lá com a gente, né? Então, o Jairo sempre foi um cara que a gente se conheceu há algum tempo já. E desde a época que eu ingressei na política, minha mãe já era vereadora, mas eu ingressei mesmo na política em candidatura em 2016. E a gente via aquela necessidade sempre de se comunicar com as pessoas. E vendo a evolução da comunicação, que começou lá atrás com Orkut, Facebook, né, Instagram, TikTok, enfim, outras plataformas de comunicação com a internet, a gente percebeu que uma que estava evoluindo muito e que a galera estava gostando demais era o podcast. Podcast, como você bem sabe, ele começou com conteúdos de áudio, né? Em que a pessoa linkava lá para poder acessar aqueles conteúdos, mas que depois foi evoluindo com vídeo. E a gente não queria fazer assim uma coisa... É como você falou, a gente queria fazer uma coisa com a nossa Identidade, com a né? nossa identidade, com a nossa cara e tal. Então, assim, como a gente já tem essa questão que a gente participa de banda de música, de pagode e tal, a gente quis trazer também... A gente começou lá, até o primeiro programa eu gravei com 2 secretários nossos lá, que é o secretário Augusto César, que vocês bem conhecem aqui em Piranhas. Doutor Augusto, rapaz, iniciamos e eu esqueci de fazer aqui a menção. O doutor Augusto Tá aqui, tá né? acompanhando Olha, o doutor que honra, Heraldinho. que honra. E a turma também aqui da produção também, né? Que é uma turma grande, mas eles resumiram e trouxeram uma caravana mini. Tá aqui também com a gente aí Tá aí o Igor, acompanhando. tá aí o Igor Júnior Tenório. Doutor Augusto é músico também, viu? Tocou com o Adelino. Mas isso é história para um outro podcast. Tem muita história. Doutor Augusto, marcar aqui um dia, ele que é pai do Xandinho, que veio aqui também, fez um programa com a gente, marcar uma vinda sua aqui para se dizer, entre outras
Histórias essa aqui que você já tocou com o Adelino Nascimento. Tem história pra contar aí, Adilson. Verdade. Então, quando eu comecei com o Augusto, eu fiz o primeiro programa com ele e com o Giovanni. Giovanni é meu secretário de esporte lá em Pão de Açúcar e Augusto secretário de saúde, né? São secretarias que que o prefeito Jorge lá, ele deu a indicação para que a gente pudesse fazer. E são músicos, né? Giovanni é músico de bandas já há muito tempo, mas a gente colocou ele como secretário. E Augusto é odontólogo, mas também músico. Tocou com o Adelino. Tocou com o Adelino, já tocou com Peninha, tem muita história aí. Então, assim, então, nesse dia, especialmente, eu digo, vamos começar, agora vai ter que ter música, Tiago, assim. Aí o Cezinha pega o violão, o Giovanni é tocador de percussão. Primeiro ponto foi esse, tem que ter música. Tem que ter música porque os caras que eu ia convidar primeiro, umas bolas de segurança, para que eu ficasse mais seguro no primeiro programa, eu queria que me deixassem à vontade e eles também ficassem à vontade. Então, como eles começou com o Cezinha tocando violão, o rapaz é percussionista, o Giovanni, e aí daí a gente disse, bicho, era interessante Abrir, que né? toda vez que tivesse a gente abrisse com música e fechasse com música. Fechasse animado, começasse animado e fechasse animado. Daí surgiu o formato de ter a pod banda, né? E aí a gente foi assim aperfeiçoando. Depois os quadros, como eu sou médico, eu via que a gente podia também levar um pouco de informação, de dica de saúde. A gente colocou o quadro... Isso pode ou não pode, doutor, Isso né? pode ou não pode, é o Isso Pode, né, do podcast. Manga com leite, pode? Já teve manga com leite, já teve... Essas perguntas que você coloca lá do quadro, pra quem não acompanha ou nunca viu ainda o podcast do Mas Dr. é legal, Heraldinho, é muito bom. segue lá. Qual o perfil, Heraldinho, do seu Instagram? DR de doutor, DR Heraldinho. DR Heraldinho. Procura lá no Instagram, segue ele. E lá vai ter o link também pra você Vai ter o link pra acompanhar ir pro no YouTube. YouTube. Isso. Enfim. As dicas, né? As dicas são dicas que você normalmente o pessoal lhe pergunta, são mensagens que mandam pra você. Como é que você faz essa... Aí é o seguinte, ele traz algumas perguntas, isso pode ou não pode, doutor? Toma leite com manga, tem algum problema? Aí ele diz se tem problema, se não tem problema. Enfim, é utilidade pública isso aí. É utilidade pública, já teve... Agora nas festas juninas tem um mito que diz que milho faz mal a quem tem diabetes e hipertenso, né? O milho, quando ele vem na conserva, ele é altamente cheio de sal ali, não pode, né? Mas o milhinho que a gente tira da roça e assa ou cozinha, esse é rico em fibra, esse é o diabético, tem benefícios Tomar com ele. banho depois de comer carne de porco. Exato, aí tem umas que são engraçadas que a gente leva também, né? Rapaz, tem uma especificamente que eu vou lhe perguntar. Eu acho que eu sei a resposta. Vamos lá. Mas eu não tenho certeza, porque existem alguns mitos, né? Heraldinho, além de comunicador, é médico, é vice-prefeito lá Vamos saber da tudo. terra do nosso amigo Jairo Ribeiro. Isso, Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Então vamos aproveitar que a gente tá com o médico aqui para tirar essa dúvida. Finalmente, se eu arranco um dente ou se eu faço algum procedimento cirúrgico, se eu tomar ponto, eu posso comer camarão ou não posso? Aí. Boa. É carne carregada que diz, né? Você foi longe agora. Carne carregada. Geralmente, o alimento, o crustáceo, né, o camarão, né, esses frutos do mar, eles são alimentos extremamente alergênicos, que a gente chama. Eles têm um potencial de produzir alergia muito forte. Então, uma sutura que você faz em um corte, ele pode gerar um pouquinho, aumentar o processo inflamatório. Quando você faz um corte e faz a sutura, ali já gerou um processo inflamatório, né? Então, o ideal é que você não tenha esse tipo de contato com o alimento. Mas não assim... Se você tiver, você vai ter um você pode ter uma reação inflamatória mais exacerbada do que o normal, né? Mas não é assim, isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que come e não tem problema nenhum. Se eu comer camarão, eu tenho um pruridozinho realmente no corpo, uma alergiazinha cutânea mesmo na pele. Aí você imagina se eu tiver com um ferimento. Já tem uma predisposição. Já tem uma predisposição. Outra pergunta, doutor. Isso pode ou não pode? Pode ou não pode? Aqui, mas vamos fazer aqui o quadro aqui, agora no podcast diário. Isso pode ou não pode? Eu tô gripado, eu posso tomar sorvete ou não posso? Não é bom. Não é bom porque o sorvete, qualquer comida gelada, alimento gelado, né, existe nos brônquios da gente. Vamos tentar falar da maneira mais simples possível para você entender. Tem uns cíliozinhos
que levam a secreção do brônquio para fora. É por isso que a gente escarra, por isso que a gente coriza, porque tem na árvore brônquica da gente tem uns cíliozinhos que vai joga levando para fora. Quando você toma qualquer alimento gelado, você paralisa esses cílios. Então a secreção que estaria sendo colocada para fora, ela acumula a secreção na árvore brônquica. Não pode, viu? E se acumula... O conhecimento popular sempre disse isso, mas teve gente que disse assim, não, é ruim pra garganta, não tem nada a ver com a gripe. Se você tomar o remédio, pode prejudicar a sua garganta, mas da sua gripe não prejudica. Não, então, ela o que vai, eu tô perguntando não é nenhuma coisa... Não, né? Na verdade, ele não é que vai ser ruim, ela vai desacelerar a sua recuperação. A recuperação vai demorar mais se você ingere... É como um resfriado, né? Que você pega também na exposição ao frio exagerado, né? Se você tá resfriado, não é bom você ir muito pro frio, comer alimento gelado, esse tipo de coisa. Essa aí a sabedoria popular tá certa, ela tem fundamento. Mas esse negócio de estar querendo Agora, gripar e tomar... a mulher pariu, com não limão. pode... Antigamente a mulher tinha filho, passava 30 dias sem tomar banho. Aí não dá, não tem nada a E ver. tem também esse lance de aquele comecinho de gripe, o pessoal tomar alcatrão com limão, essas coisas. Isso aí faz... Aí muita gente diz, me curei com alcatrão com limão. Isso aí É o psicológico, né? Cara, Mas isso quer ver como a medicina muda muito e assim, rapidamente. Por exemplo, eu tenho uma filha que tem 6 anos e eu tenho um filho que tem 1 ano e 3 meses. Nesse período, nesse intervalo de 5 anos, um monte de coisa já mudou. Então, por exemplo, antes, quando a criança nascia, aí dizia assim, tem que dar tanto tempo de banho de sol. Aí já tem médicos assim, não é necessário você dar banho de sol. Quando a criança nascia, a minha filha, assim que ela nasceu, ela foi lavada, né? Deu um banho nela. Já agora, não. A criança, é interessante que ela fique ali, você tira o excesso com um paninho e deixa ele com aquilo ali, só toma banho no outro dia, porque já tem estudos que dizem que aquilo ali é importante. Aquele líquido criança. amniótico, Então, aquela muda coisinha muito, ali. né? Muda Não, tem muito. coisa que evolui, que muda realmente, que as pesquisas vão acontecendo e a coisa vai, né, sendo atualizada e tal. Isso é realmente. O meu menino também era saindo tomando logo banho. E hoje eu já sei dessa recomendação também, que não, assim, pode ficar ali, tira só com um algodãozinho aqui o excesso e tal, né? A não ser que tivesse já alguma secreção de sofrimento fetal, como mecônio, alguma coisa assim. Mas quando nasce tudo bonzinho, é tranquilo. Ô Tiagão, o doutor Heraldinho, ele, como eu falei, pagodeiro, médico, político, então Flamenguista. Pra contar a história desse cara, tem que ser uns 3 ou 4 podcasts. Imagina. Mas, assim, o Heraldinho é um cara de linhagem política, né? O avô dele já foi prefeito lá em Pão de Açúcar, a mãe foi uma grande legisladora, uma grande vereadora, e o Heraldinho tem uma história super interessante. Então a gente gostaria, né, Tiagão, que você contasse um pouquinho para quem não te conhece, né, da sua história, Heraldinho, principalmente lá do início. Você que teve todas as dificuldades, né? É de Pão de Açúcar, nasceu, se criou, mas que está onde está com muito esforço. Fala um pouquinho da história do Heraldinho pra gente, quem é, de onde veio, qual a origem. Eu sou pão de açucarense mesmo, nascido lá na unidade mista Dr. Djalma Gonçalves dos Anjos. A minha mãe foi mãe de 3 filhos, né? Eu sou o mais velho, nasci em 75. Entregou a idade. Né? Já tô com 48, embora lá no podcast eu fique dando umas tapeadas. Dando umas tapeadas lá na idade e tal. 48, rapaz. Você não falou que era 42? 42, porque eu tô que nem aquele filme do Benjamin Button, né? Cheguei em 45, vou descendo. Então é isso. Meus pais são pão de açucarense. Meu pai é de origem do povoado Meirus. Minha mãe, filha de meu avô que veio de Penedo, né? Tem uma procedência. Meu avô, como você disse, foi prefeito lá de 76 a 82, né? Na época que eu tinha acabado de nascer, ele foi prefeito durante 6 anos. Depois de Alísio Maia ou ele teve um mandato logo depois de seu Elísio. Depois seu Elísio, ele teve o mandato dele, depois seu Elísio voltou. Mas entre 2 mandatos de seu Elísio, ele teve esse mandato de 76 a 82. Foi um prefeito que olhou muito para o interior, Tiago. Foi um cara que
todos reconhecem o trabalho que ele fez no interior da cidade. Inclusive, até hoje a gente passa pelos povoados, pelo interior. Ele tem muita obra, muita escola, muito posto de saúde construída por ele. Minha mãe, ela também fez carreira política de 5 mandatos como vereadora. Essa é a linhagem política. Meu tio-avô, Sigismundo Andrade, foi deputado federal também, já da parte da minha avó materna. Então a gente tem essa história também de herança genética política muito forte, que corre nas veias da gente, e por isso que a gente gosta tanto da militância política, da política que traz o benefício para a nossa cidade. A primeira vez que você foi candidato foi em 2016? Eu fui candidato em 2016. Foi contra o Flávio, lá em Pão de Açúcar. E a última eleição foi quando a gente conseguiu êxito na vitória com o Jorge como candidato a prefeito e eu como vice. Você, em determinado momento, foi pré-candidato ainda a prefeito, já nessa última eleição? Fui. Eu fiquei pré-candidato a prefeito depois da eleição de 2016, uma eleição atípica em Pão de Açúcar, né? Uma eleição em que a gente, inclusive, denunciou o abuso de poder econômico que houve lá, e a justiça, inclusive, em primeira instância, reconheceu que a gente estava com razão, deu um parecer favorável à nossa ação, cassando o mandato do prefeito, mas em instâncias superiores o prefeito reverteu e depois continuou na gestão e em 2020, em 2018 ele renunciou ao mandato, o vice assumiu. Mas em 2020, respondendo a sua pergunta, a gente, como em 2016 a gente tinha disputado, a gente teve mais de 6.600 votos, uma votação 45% para 46% da votação, mesmo perdendo, a gente teve uma votação muito expressiva, graças a Deus. Mas aí a gente naturalmente era candidato na eleição subsequente, né? Ainda era pré-candidato. Mas foi uma eleição que deixou muitas vamos dizer assim, muitas sequelas do ponto de vista de desgaste, né? Foi uma eleição atípica, como eu falei, porque eu disputei contra um primo carnal, um primo de primeiro grau, né? Ele é filho de um tio meu, que é tio Flávio, que ele é meu tio e meu compadre. Eu batizei o filho mais novo do meu tio Flávio, que faleceu também recentemente, uma perda muito grande para a região. Uma pessoa também que já, inclusive, trabalhou aqui como diretor de escola, aqui, não foi sozinho, aqui em Piranhas. Uma pessoa muito querida por todos nós e que a gente, infelizmente, teve essa disputa lá, né, que a gente não queria que acontecesse, mas, infelizmente, a política ela leva para caminhos como esse. E foi atípica por essa natureza, por se tratar de dois primos, né? Vocês chegaram a dialogar no sentido de ver a possibilidade de ter uma composição e tal, e não avançou? Isso. Ou não chegou nem a isso? Não, chegamos. A intenção era que houvesse uma candidatura única entre nós. Mas, na época, o prefeito Jorge, que é o prefeito atual, ele se encontrava num desgaste muito grande. Inclusive, tanto era o desgaste que ele nem quis concorrer à reeleição. Ele tinha direito a concorrer à reeleição, mas não foi. Não concorreu, porque entendia que não tinha mais aquela mesma vontade, e estava muito desgastado e tal. Esse desgaste natural que você disse assim que tem, o que é que você atribui ele a quê? A candidatura do Jorge. Naquele momento? Naquele momento ele mesmo fala, e a gente acredita que é verdade, é que ele já tinha sido prefeito por 2 mandatos, e estava ocupando, na época, que o doutor Jasson era o prefeito, que é primo, inclusive, dele, que a gente apoiou, o doutor Jasson, inclusive. E ele, nessa época, de 2008 a 2012, Jorge assumiu a Secretaria Estadual de Agricultura do Estado, né? A Secretaria Estadual de Agricultura, a SEAGRE. E ele, assim, o Theo Vilela estimulava, que era o governador da época, estimulava muito a ele a galgar um degrau a mais. Ele já tinha sido prefeito 2 vezes, que ele deveria se candidatar a deputado e que ele, né, daria alguma base política para ele fazer essa candidatura. Eu acredito que,
como Jasson não quis concorrer e Jorge ganhou em 2012, ele fala, e a gente acredita que ele já foi assim como quem, poxa, eu tenho que ir para Pão de Açúcar, eu tinha um projeto para federal, vou pra missão, né? vou para missão e tal. E quando o cara vai para missão, às vezes não vai com aquele gás que era do primeiro, do segundo mandato, talvez. Então a gente acredito que tenha sido isso, né? Ele veio, como você disse, para a missão, que é um termo que a gente usa muito na política, e assim, pelas dificuldades que teve, alguma coisa que desestimulou muito ele nesse mandato, a ponto dele não querer mais ir à reeleição em 2016. Tentamos conversar com o Flavinho, queríamos um entendimento, mas infelizmente, quando a gente achava que o entendimento estava saindo, houve uma truculência, houve por parte do entorno dele, eu acredito mais do que dele mesmo, propriamente dito. E, o famoso movimento de soberba, né? E esse movimento do entorno, ele inviabilizou uma união das candidaturas, que seria melhor para Pão de Açúcar, a gente seria melhor, inclusive para as famílias, mas infelizmente não foi possível. E eu tenho uma característica, Tiago, que quando eu estava com um grupo muito imbuído naquela campanha, nós lideramos as pesquisas até as últimas 10 dias da eleição, e fomos surpreendidos no final com a derrota, que é uma coisa que faz parte da política. Faz parte. Então, naturalmente, 2016, né, não foi exitoso. É uma tendência natural que 2020 você seja candidato de oposição. Isso. E aí, nesse momento que você se lança como pré-candidato, existe ali um entendimento com o Jorge. E assim, não sei se procede, mas que ficou-se, né, de conhecimento de algumas pessoas, foi de que teria havido um possível entendimento para Jorge seria candidato e lhe apoiaria 4 anos depois. Isso. Houve esse tipo de entendimento? Houve. Esse entendimento foi, inclusive, acertado não só entre eu e Jorge, mas com os filhos dele, com minha família, deputados que nos apoiavam mutuamente, inclusive o deputado Max Beltrão, o o deputado Bruno Toledo, são avalistas desse acordo. O que aconteceu naquele momento foi o seguinte, Thiago, o Flávio, ele abandonou a cidade, renunciou ao mandato em 2 anos e meio. E as pessoas que queriam, naquela oportunidade com o Flávio, uma candidatura de mudança. A bandeira da mudança ficou muito bem estabelecida com o Flávio. E o Jorge me apoiava em 2016. O que acontece? O Flávio ganhou e renunciou com 2 anos e meio. Então isso, a população... Diga-se de passagem, doutor, inédito, né? Eu não conheço na história da política. É inédito. E aí gerou na população o seguinte, poxa, a gente quis uma mudança, o cara veio e com 2 anos e meio abandonou a cidade. Aí mudança ficou meio... Aí quer dizer, no imaginário das pessoas, com a cidade de uma maneira, com a administração que foi caótica, que foi do Flávio, ressuscitou um pouco a vontade de ter aquela bola de segurança que o Jorge sempre representava, apesar de um pouco desgastado e por não querer disputar, mas as pessoas, ele tem muitos serviços prestados, né? Eu falei aqui das obras do meu avô como prefeito, mas Jorge, ele dá um banho de obras. A gente pode afirmar que as pessoas ficaram com medo da mudança? Depois do ex-prefeito? A mudança que foi prometida, ela não significou em mudança positiva para o povo de Pão de Açúcar, significou uma mudança extremamente negativa, e as pessoas dizem, para que eu vou mudar se com o Jorge eu tinha isso, eu tinha aquilo outro. Então, trouxeram de novo o Jorge para o cenário, que até então ele estava tranquilo, ele não tinha disputado a eleição, mas aí houve um clamor realmente para que ele fosse candidato, e isso estava sendo assim evidenciado nas pesquisas, né? Eu tinha uma boa intenção de voto, mas o Jorge, na oportunidade, tinha uma intenção de voto melhor. E isso a gente teve que fazer um entendimento com ele. Na oportunidade, o Flávio não disputou a eleição, nem o vice que tinha assumido, Cleiton Farias, mas o Cristiano Mateus foi para a eleição lá, que é um pão de açucarense também, que tem
que é muito querido também na cidade, e foi para a eleição Na missão. numa missão também, e nessa missão ainda teve mais de 5 mil votos Muito lá. A bom. oposição ainda deu bastante voto ao Cristiano. Mas assim, com a união ela foi possível porque a gente queria, de certa forma, dar a Pão de Açúcar de novo as rédeas para que a gente pudesse colocar a Pão de Açúcar de novo no caminho certo. E houve essa questão de depois de 4 anos, Jorge disse, não, depois de 4 anos eu não tenho mais interesse, a gente passa o bastão, você seria o candidato e a gente apoiaria você. E esse compromisso permanece firme, Heraldinho? Olha, o compromisso ele permanece firme, Tiago, na medida em que a gente está vendo a administração fluir muito bem, né? Conversando muito com o Jorge sobre isso, ele muito tranquilo, ele sempre reafirmando em todos os lugares que chega que a pessoa que pode suceder ele mantendo assim a característica desse grupo vencedor seria a minha pessoa e o grupo que a gente está liderando. E acredito que não vai ter nenhum problema com relação a isso. Se acontecer da gente precisar estender isso, por exemplo, mas está indo tudo bem, Jorge pode ir à reeleição e eu posso ser prefeito daqui a 4 anos. Eu Não tem problema. não com tenho relação a problema isso. com relação a isso, porque Não tem essa soberba, né? não tenho essa. Faço política assim, o time está ganhando, não precisa a gente estar mexendo. Se o grupo entender, porque também não só sou eu e Jorge, né? A gente tem que Verdade. ouvir todo mundo. Então, se o grupo entende que está indo bem, também não tem assim uma pressa de a gente reivindicar esse acordo agora, né? Se o Jorge entender que, poxa, para mim já está dando, Heraldinho toca aí, eu vou com o maior prazer, com o maior. Estou preparado para. Você é grupo, então, né? Eu sou grupo. Agora, se a gente perceber, e ele está num momento também muito favorável a nível de política externa, ele tem um primo hoje que é um grande governador, Paulo Dantas, que é um grande parceiro nosso. Temos os nossos senadores Renan Calheiros, né, que são também ótimos parceiros. Tem um filho, né? Tem um enteado, quase praticamente um filho, que é o deputado federal Luciano Amaral, que está na Câmara Federal Bruno, também. ligado. Bruno Toledo, Marcelo Vitor é o presidente da Assembleia, todos com uma ligação muito forte conosco lá. Então a gente vê que ele está num momento político favorável, muito bom, que isso pode trazer coisas positivas para Pão de Açúcar, então a gente está bem alinhado lá. O time tá ganhando, né? Nessa questão da política Isso lá. aí é o que se chama maturidade política, Jairo Ribeiro. Tem que Gostei, colocar, Gostei do tem que termo. colocar os interesses, né, do grupo, mas mais do que do grupo, né? Da população, de forma geral, acima dos interesses pessoais. Gostei desse Perfeitamente. termo, doutor. Maturidade política. Esse é um termo que quem tem maturidade política fala. O podcast do Tiago é sempre um bate-papo leve e atual. Nós estamos recebendo, Tiagão, esse cara aqui que é pagodeiro. Você sabe que eu político. botei ele um apelido lá nele no podcast. Qual? Né? Eu sou ousado mesmo, né? Qual? Ele disse que assim, prefeito alto, né? Eu acho que é o prefeito mais alto Deixa eu ver. de Alagoas. De Alagoas não sou, não. Acho que no sertão eu devo ser. Quem é mais alto que você? Rapaz. Até o Baldo não é alto. Não é Maílson. Não, só não é mais. Rapaz, tem um vereador que é a Dalminho cara não é. do Maílson lá da terra de Dalminho, pô, lá de Belo Monte. De Belo Monte. Não, ali todinho. não é Val, não. Hein? O ex-prefeito Val, não. Não, mas vai baixinho. Não, é um vereador. Ah, eu sei qual é. É um vereador que é a cara do Maílson. Parece É mesmo. muito parecido, mas Parece. as inversas, né? Ele é pequenininho, eu sou grande. Aí ele botou o apelido lá de Prefeitão. Prefeitão. Prefeitão, rapaz. Prefeitão era como era conhecido o ex-prefeito de Junqueiro. É o né? pai do Joãozinho, O né? pai do Joãozinho, Prefeitão. Aí era? Prefeitão. Pronto, tem um cara alto também que já foi prefeito de Carneiros. É o pai do Robinho, como é o nome dele? Luizão. Luizão. Era alto também, né? O Joãozinho também, né? O Joãozinho é. Muito alto. Enfim, do estado eu não sei, mas do Alto Sertão aqui eu acho que sou. Prefeitão. Eu acho que Atenção, piranhas, ao prefeitão. Quando ele chegou, disse, rapaz, prefeitão, rapaz. O Heraldinho. Mas falamos sobre o Heraldinho podcaster, falamos sobre o Heraldinho político, mas o Heraldinho, ele é médico. Inclusive, Tiago, antes de você entrar no assunto médico,
dá um recorte, essa sua pergunta aí, dá um recorte daqueles de topar de audiência. Não, mas eu vou fazer o que dá o recorte pra gente fazer. Eu vou deixar um pouquinho, a gente vai dar uma pincelada aqui, daqui a pouco a gente volta pra política. Porque quando você vê dois políticos e você. Posso dizer que você é político também, sou. você faz política. Só não sou, Então não tem como. só não tem um mandato. Não tem como o papo ser outro. Volta e meia, vai pra política. Volta e meia, fala sobre política. Daqui a pouquinho a gente volta um pouquinho pra política. Mas o Heraldinho, ele é médico ultrassonografista. Isso. É ultrassonografista? Eu sou obstetra de Ginecologista. formação, obstetra e ginecologista, mas fiz pós-graduação também em ultrassom, aí também chama ultrassonografista. Hoje Ultrassonografista. eu me dedico mais a ultrassom realmente hoje. Mais a ultrassom. Inclusive, ele também, de vez em quando, vem aqui pra Piranhas. Você já foi médico aqui em Piranhas também, não fez? Já atendi no. Já fez uns partos aí. Já né? fiz muito parto, Ele muita fez cesárea. o parto, o Eduardo O Eduardo do Clemente. turismo. Eduardo Clemente, Ele- secretário de quando turismo. fizemos aqui, quando o Xande fez o show dele, doutor Augusto, aí o Eduardo disse, você Pô, pai, fez tive o o parto maior da prazer, minha filha. Thiago. Ele fez o parto da filha do Eduardo. Eu tava ali o Xande voltando depois do grande Xande Farra. Um beijo, meu primo. Ele voltando do problema que ele teve de saúde, né? Fez uma zorra total aqui. E aí ele fez um show maravilhoso aqui em Piranhas, eu vim prestigiar. E eu tive a grata satisfação de que quando eu tava lá, dois casais me chamaram, aí disseram assim, olha, você é o doutor Heraldo, tem uns que chamam doutor Heraldo, outros doutor Heraldinho. Eu sou, se você fez os partos dos nossos filhos, eu digo, pô, tô ficando velho mesmo. Eu tô velho. Eduardo. Esse menino grande já fui eu que, rapaz, tô ficando velho. Poxa, mas é uma alegria, uma satisfação, né? Inclusive, recentemente, ele sempre tá por aqui, né? A gente tem um dos nossos grandes parceiros aqui, é o Instituto GPS, e aí a gente Sim. faz algumas mutirões, que a gente chama mutirão de ultrassom. 100 exames de ultrassom para ser feito ali em 2 dias, 200 exames, enfim. De tempo em tempo a gente faz, e o Heraldinho, nenhuma dessas eu tava lá, fui lá, quando eu olhei quem era o médico que tava lá fazendo o Heraldinho. ultrassom. O São Heraldinho. ações extremamente importantes, Tiago. O Instituto, ele é um parceiro também nosso lá em Pão de Açúcar. Ele tem também um trabalho na questão da oftalmologia, né? Mas os ultrassons realmente, quando você faz, você vê as filas, você zerando fila de ultrassom aqui, como você zerou aqui ultimamente, né? A gente fez 2 dias no Piranhas e um em Piau, e você vê o engajamento da população, como eles estavam gostando do serviço que estava sendo prestado lá. Ô, Heraldinho, você é médico. Você tem quanto tempo que você atua já como médico? Me formei no ano 2000. Deixa eu fazer mais uma também, porque você já aproveita. Pera aí, homem, deixa eu perguntar. Senão você vai me interromper aqui. Você gosta, eu perco o meu Na raciocínio. emenda, vai lá. Deixa eu fazer aqui a pergunta pra Vai ele, lá, porque vai senão eu me perco aqui todinho. Enfim, a gente sabe a dificuldade que a saúde pública, ela não é um problema de Piranhas, ou de Pão de Açúcar, ou de Delmiro, ou de Olho Isso. d'Água, enfim, é um problema geral. Com certeza. Você trabalha ali atendendo pessoas, né? E você vê a necessidade das pessoas por saúde. Por mais que a gente consiga, a gente sempre vai ter ali uma demanda que ainda precisa ser alcançada. Essa sua vivência enquanto médico, o quanto foi que essa sua vivência enquanto médico e ver isso na realidade te inspirou a ser político e entrar para a política? Porque eu tenho certeza que não tem como. Você atende 100 pessoas aí num dia fácil. Então a gente vê a necessidade que é grande, que é real. E você ali, poxa, eu sou aqui uma pessoa só, consigo fazer isso aqui. Eu sendo político, eu sendo prefeito, que era que eu poderia fazer. Então isso certamente teve uma contribuição grande, né, na sua Com decisão certeza. de entrar para a política. Não, uma pergunta fantástica, com certeza. Inclusive, eu estou formado há 23 anos. Eu me formei no ano 2000. Então, a sua pergunta casa muito com quando eu passei no vestibular. Eu passei no vestibular ali em 94, se eu não me engano, isso. E quando eu fiz a prova do vestibular, minha mãe disse, olha, eu fiz uma promessa, agora essa promessa quem vai ter que pagar é você. Negócio bom. Não tem problema, mãe. Imagina. E aí... Vai andando pro Juazeiro. Vai Na verdade, batendo. ela disse, olha, toda vez que você tiver um horário de folga, você tem que ajudar alguém fazendo alguma consulta que você não cobre. Eu digo, não tem problema, mãe. Essa aí é fácil da gente pagar. E aí, ela
começou com essa promessa dela e para eu pagar eu comecei a linkar, né? Então assim, quando ela estava no fim de semana, que ela ia para uma comunidade rural que eu acompanhava, ali eu já começava a pagar a promessa. E aí nasceu? E aí nasceu, depois que ela faleceu, inclusive, né? O Mutirão Branca Andrade, né? O Mutirão Branca Andrade, e a gente, poxa, vamos homenagear a minha mãe aqui, sábado, domingo, minha esposa médica, né? E a gente saía com a turma e comia uma galinha na casa de um morador, o cara botava a casa dele à disposição da gente. E a gente ali, quem era da comunidade, a gente vinha, fazia atendimento, passava remédio, examinava. Depois que eu comecei a fazer ultrassom, a gente levava a máquina de ultrassom, já fazia lá também o ultrassom. Então foi uma coisa que como você perguntou, assim, bem, linkou muito a questão da minha área com assistência às pessoas, porque a política, na verdade, é isso, é fazer o bem a quem precisa, né? Então, eu vi que não era totalmente desvinculado, né? Eu vejo colega médico às vezes dizendo, não gosto de política, eu sou médico. Então, esse muitas vezes só está pensando na parte mercantilista da medicina, naquela de ganhar o dinheiro, ir para casa não é? E deve ser por isso, inclusive, que a gente tem tantos médicos insensíveis. Verdade. Né, que, assim, as pessoas chegam ali, elas já chegam ali cansadas, elas já chegam ali sem atenção. Né? O mínimo que ela quer ter é um atendimento digno. Então, às vezes, você tá ali morto e cansado. É a 100ª pessoa que eu vou atender. Se esforça, cara. Né? Exato. Pelo menos trata a pessoa decentemente. Com dá certeza. atenção para ela, porque eu tenho certeza, diante de tudo que ela tá passando ali, aquele momento que ela chega já fragilizado, vai fazer a diferença na vida dela. Então, esse médico que é o mercantilista, é esse médico que quando você vai lá, você é mal atendido. Verdade. Né? E Tiago, o médico que atende bem, ele resolve 70% do paciente. Eu tenho esse percentual na minha cabeça. Eu não tenho a menor dúvida. Eu já vi médicos com uma acurácia técnica maravilhosa, mas com uma humanização zero. Uma empatia, né? Exatamente. Então, assim, inclusive na minha cidade, a gente tem exemplos de colegas que realmente deixaram muito a desejar nessa questão da atenção ao paciente. Então, eu acredito que a atenção, e é por isso que às vezes existe tanta coisa ruim acontecendo, né, na área da medicina. Às vezes a pessoa não entende porque a fisioterapia cresce, porque a enfermagem cresce, porque a terapia ocupacional cresce, porque são profissões em que as pessoas estão abraçando com a maneira mais humanizada de tratar o paciente. E a medicina, aos poucos, muitos colegas estão deixando de lado essa parte da humanização. Então, que bom que a gente possa estar falando disso, né? Para que a gente possa estar sempre tirando um pouquinho desse comportamento, dessa coisa insensível de alguns colegas. Infelizmente, acontece bastante. Durante muito tempo também tinha uma dificuldade grande com relação à questão de profissionais. Então, os profissionais formados em medicina, os médicos, eles queriam estar muitas vezes nos grandes centros, e aí quando você vinha aqui para a nossa região, que é a região distante, muita gente não queria ir. Verdade. E aí todo mundo sabe que os médicos, eles são bem remunerados e merecidamente, né, pelos estudos que tiveram, né, e pelo trabalho tão importante que tem nas mãos dele, que é cuidar de vidas, é merecido. Mas parece-me que de um tempinho para cá, abriu outras instituições e a gente começou meio que mudar um pouco. Então o cara que antes não fazia tanta questão, né, de ser cortês, né, de ser atencioso, porque ele sabia que tinha ali milhares de ofertas de emprego. Parece que o negócio está mudando um pouquinho, né? Então hoje eu já consigo visualizar já o pessoal já vindo para aqui para a região, ter ali uma concorrência. Então, de certa forma, isso é positivo, porque quando o cara sente que está ali com um ambiente meio que ameaçado, ele vai querer dar o melhor para ele, né? Com certeza. Teve uma quebrada muito grande nisso quando o pessoal trouxe os médicos cubanos, né? O médico cubano ele veio para o Brasil, há quem foi contra, há quem é a favor. A gente é a favor que o médico trate bem e saiba o que está fazendo com o paciente, né? Independente se ele é cubano, argentino, espanhol, brasileiro. Mas o que é que aconteceu? Com a ida desses médicos para os centros mais periféricos, né, para a periferia, para as pequenas cidades,
O que aconteceu é que o espaço do médico brasileiro que estava, que muitas vezes ficava, vamos dizer, negociando, eu só vou para tal cidade se me pagar tanto, né? Tinha muito isso. E aí eles viram que não é por aí. Existem outras formas de você levar, muitas vezes, a saúde para um município pequeno. Então, isso deu uma quebrada grande, né? E outra coisa foi isso, os cursos de medicina também abriram mais vagas e aí à medida que vai formando mais médicos, a concorrência vai aumentando um pouco. Hoje a gente tem um elemento muito importante que a tecnologia favorece, que é a telemedicina também, Isso, que aqui particularmente é uma coisa ainda muito nova para a gente e eu particularmente tenho um pouco de receio com relação a isso, porque eu acho que dependendo de onde você está inserido, né, é um pouco complicado você colocar na cabeça ali daquele paciente de que aquele profissional que está te atendendo lá, ele é uma pessoa que vai ter um mediador ali, acho que um enfermeiro, uma pessoa que esteja apta a ferir pressão, enfim, examinar enquanto o outro médico está lá. Mas eu ainda tenho um pouco de receio porque, na minha visão, o paciente ele quer ser atendido pelo médico. Com certeza. Né? Então eu acho que ainda existe Uma resistência. uma resistência. Acho que a telemedicina ela pode evoluir muito, Thiago, na questão dos diagnósticos de imagem, né, que já existe, né? Você, por exemplo, um radiologista para ele fazer um laudo de um raio-x ou de uma tomografia, ele não precisa estar no município, ele faz isso na sua cidade. Mas assim, ainda não foi substituído e eu acredito que isso vai demorar ainda algum tempo. O tocar, você pegar no paciente, você ver, você tá ali perto vendo ao vivo como ele tá, você sentir de perto, pessoalmente mesmo, você palpar o paciente, você inspecionar o paciente, você poder examinar, isso é insubstituível ainda, na minha opinião. Então, agora, o que não pode é o paciente chegar, o médico não examinar o paciente, passar o remédio e mandar ele para casa. Meu amigo, Aí é que é o problema. Qual é o próximo passo, na minha visão? Já estão colocando aqui a telemedicina. Qual é o próximo passo? Inteligência artificial, meu irmão. E aí? Quando a telemedicina for uma realidade, for uma coisa difundida, e não tem como, é uma tendência natural. Eu disse isso, ó, advogado, na minha visão, sempre vai existir ali um elemento que a máquina não consegue fazer, por exemplo, para algum insight, que você criar uma teoria. Eu acho difícil, né, de uma máquina criar. Mas, por exemplo, uma demanda trabalhista, meu irmão, vai ser substituído. Pô. Porque é muito o protocolo Ctrl-C, já, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V, é verdade. Entendeu? Então, um psicólogo, os problemas se repetem. Eles são muito parecidos. Então, assim, essas máquinas, ela vai ter banco de dados, enfim. Então, eu me preocupo, inclusive. Eu acho que tem que ser criada uma legislação, né, com relação a isso para salvaguardar mesmo a mão de obra. Porque, assim, a inteligência artificial, meu irmão, tá vindo aí com tudo. Com força. E a gente vê, eu achei que era uma coisa que ia demorar. Mas eu já vi que é algo que já existe já. É real. Eles estão conseguindo fazer. Você pega um vídeo, por exemplo, do Tony Ramos. O filme do Tony... Se Eu Fosse Você, né? Aquele filme do Tony Ramos. Se você quiser legendar a voz dele, vai ser a voz dele mesmo, a voz do Tony Ramos em inglês. Ou seja, a máquina vai fazer isso. Então, os caras que fazem a dublagem. A dublagem, meu irmão, estão com seus dias contados também. Eita, então, meu amigo, isso é um negócio que... É insano. dubladores, né? É insano. Ô, Tiago, Então é geral isso aí. Relacionado a isso da telemedicina, até o doutor Heraldinho, que trabalhou já conosco aqui, pode até falar um pouco mais sobre, relacionado tanto à consulta previamente quanto o retorno, né, doutor? Principalmente em exames de imagem. A gente tem conseguido, aqui no município, casos de evitar amputações, graças aos exames de imagem, que não necessariamente tem a necessidade de presença do médico. Então, assim, esse contato prévio e o retorno via telemedicina tem ajudado Legal também. muito a gente aqui, principalmente nos exames de imagem. A gente preveniu amputações. Ou seja, a tecnologia está para auxiliar, não está para tomar... Tá para auxiliar. E o bom profissional, ele tá sempre bem resguardado. Né? E tem que ter o homem, assim, vamos dizer assim, gerenciando a máquina, né? Não tem como a inteligência artificial se alimenta de comandos. Mas enfim, Heraldinho, existe uma coisa que nos une, que une piranhas de olho d'água, inclusive
Piranhas Pão de Açúcar. pertencia Pão de eu falei Olho d'Água, não foi? Foi. Pão de Açúcar, Açúcar. que é o nosso Rio São Francisco. Inclusive, Piranhas São já os vizinhos, foi, né? já foi território De pão de de açúcar. Pão né? de Açúcar. E você é um cara que gosta de tomar um negócio, Um de suco de brincar maracujá, como e você tal. disse. Fazer um pagode. Rapaz, e a Ilha do Ferro, meu irmão? Maravilhosa. Que coisa retada a Ilha do Ferro. Maravilhosa a Ilha do Ferro tá extremamente internacional, né? A Ilha do Ferro é internacional hoje. Nós temos esse orgulho de ter ela em nosso território e nessa gestão especialmente tentado dar assim, uma atenção especial aos artesãos que lá produzem e ao turista que chega também para conhecer. Lógico que a estruturação ela leva um certo tempo, ela tem que ter um prazo, um médio prazo, vamos dizer assim, mas já estamos fazendo toda a Ilha do Ferro já está praticamente toda calçada e em breve estará sendo construída, já foi inclusive dado ordem de serviço para a obra da orla E o da Ilha do saneamento, Ferro e o saneamento também, porque o saneamento agora é terceirizado agora para Águas do Sertão. Águas do Sertão. Foi privatizado. Me diga uma coisa. Hoje, quantos artesãos existem aproximadamente na Ilha do Ferro ali em atividade? São muitos, Tiago. Eu não sei dizer ao certo o número. Eu posso depois mandar para o Jair esse dado para você. Mas assim, de casas que produzem lá, que você chega e tá o ateliê lá montado, a gente tem mais de 10. E quem foi o precursor lá do artesanato, né? Tem o Van, tem o seu Fernando Rodrigues. Foi o grande pai de lá dos o artesanatos. mestre Fernando. Mas hoje em dia a gente tem o Vavan, temos o É famoso. Bedeu, são muitos artesãos que lá produzem e, assim, para estrangeiro, para o sul do país. Para galerias. A gente teve lá visita um dia desses do Luciano Huck, que fez lá um quadro lá quando ele fazia o Caldeirão do Huck, né? E o Zeca Camargo, aquela turma global toda já visitou lá a Ilha do Ferro. Então, assim, muito conhecida realmente. O grande desafio é estruturar a ilha para receber cada vez mais turistas, né? Tem pousadas lá já bem estruturadas, mas com número de leitos ainda pequeno. Mas a ideia é essa, é avançar nessa estruturação para que a gente possa eu não sei receber. se já existe, né, algum pensamento, porque assim, se tem mais ou menos 10 casas, artesãos ali deve ter mais Tem do que mais, isso, com tem muito certeza. mais. Mas enfim, esse ofício de artesão, vocês realizam oficinas, vocês estimulam para que novas pessoas elas aprendam a fazer também artesanato, porque assim, o que acontece? Se não passar para a próxima geração, ali sobrevive, Morre. perdura durante o tempo e depois morre. Muitas vezes também o artista ele não passa, né? Até porque é algo muito subjetivo, né? Muito dele, né? É dele, um quadro. Como é que você ensina a pintar um quadro? A arte você vai ensinar a dar pincelada, mas a obra de arte final é o do artista. cara. Como é que o Neymar vai ensinar como é que joga, meu irmão? Não tem O como. filho dele, não tem como. Entendeu? Então, se não houver essa visão, né? Você hoje, a Ilha do Ferro tá em ascensão. E tem tudo para estourar, já está no cenário internacional, mas é importante haver essa visão de fomento. É verdade. Ter uma escola de artesanato, eu não sei se existe Não. alguma coisa, mas se não existe, Tem eu que queria que você me dissesse se tem a intenção. Não, né, de é uma fazer ideia alguma- fantástica. E isso vai ter que entrar no radar da gente, porque é o seguinte, lá eu falei de 10, são 10, não são famílias, porque lá é interessante, Tiago, a família toda faz. Numa casa onde tem o pai que faz, os filhos também fazem. Eu não sei se aprendem ou se é uma coisa realmente de dom mesmo deles, sabe? Mas o fato é que não é uma coisa isolada para uma pessoa só, de uma casa, ou de duas, ou de três. É de família. É uma coisa disseminada mesmo na localidade. Então, assim, mas eu entendo... Então já está sendo passada essa... Está essa- sendo. Agora, eu acho que essa ideia ela é maravilhosa, porque não só vai fomentar a ilha, ela vai fomentar também localidades vizinhas. E já está próximas, né? acontecendo isso ali no Alemar, né? Mata Ali, da Onça, Mata da Onça. Alemar, E Mata da Onça que é Riacho bem próximo Grande. aqui.
Pertinho do Entre Montes, né? Porque assim, lá a coisa já aconteceu. E o que é interessante é que lá você tem uma quantidade considerável já de artesãos que estão lá em pleno vapor, meu irmão. Você não está formando, você não está partindo do zero para começar. Primeiro você tem que ter o produto, depois você tem que fomentar o destino. Não, lá você já tem um produto, quem confecciona isso aí numa escala, né, interessante já, e você já tem um fluxo de pessoas que já estão lá, entendeu? Eu sei que tem uma artista, aquela que assina Sertão, né? Ela tem uma casa lá, enfim. Ela assinou campanha com a C&A, enfim, já tá no cenário estourado aí já. Essa observação foi interessante. Lá você já disse tudo. Já tem o produto. Agora, eu acho que a gente podia linkar, Tiago, o produto não só para a questão da comercialização. Isso já tá, o mercado já existe. Mas eu acho que a gente tinha que linkar mais com o turismo. O turista ele precisava chegar lá e ter um centro de artesanato ou em Pão de Açúcar que pudesse referenciar para lá. Essas obras são da ilha e tal. Essas obras são da ilha. O cara olhava em Pão de Açúcar e ia para a ilha. Ou se ele não quiser ir à ilha, em Pão de Açúcar ele já podia ter também isso, esse acesso. Porque eu acho que é uma ideia também do nosso secretário de turismo, a gente conversa muito com o Marquinhos, para que a gente possa fazer o link de coisas que são extremamente ricas em Pão de Açúcar, como vocês fizeram aqui em Piranhas. É a cultura, o esporte, né? O esporte de Pão de Açúcar também é uma coisa muito forte, né? Futebol, esporte, o pessoal lá gosta muito de esporte. Então, cultura, esporte, né? E a história de Pão de Açúcar com o turismo. O turismo baseado nisso. Sem falar, Heraldinho, que nós temos a vila mais antiga do Brasil. Né? Temos a vila mais antiga do Brasil, a Vila Limoeiro, que é já divisa com Belo Monte, que é ribeirinha também. Belo Monte que tem o Jason, meu irmão, eu sou apaixonado por esse artesanato da Ilha do Ferro, o Vila Belo Monte, o Jason, eu conversando com o Dalminho, uma cadeirinha daquela do Jason, aquilo é uma obra de arte. É vendida a 25 pau, meu irmão, 25 mil conto, fácil. Aí o Dalminho me falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse, meu irmão, quando o Jason não tiver mais aqui entre a gente, né, um dia o Jason ele vai morrer como eu, como você, como todo mundo. Você imagine o valor que vai uma cadeira dessa. Verdade. Do mestre. De fato, meu irmão. Porque assim, não se ensina a fazer um negócio daquele não, meu irmão. E interessante é você perguntar ao Jason, eu tenho essa oportunidade porque já fui várias vezes e conheci, divulguei muito o Jason. Ele disse que do nada, assim, ele começou a fazer, olhou pro céu e pegou e começou. Ninguém ensinou, ele vive no Monte Santo. Monte Santo é um sítio ali na beirada da Serra da Serra das Porteiras, que chamam ali. E o Jason simplesmente viveu ali isolado, como qualquer, né, pessoa da zona rural, e ele aprendeu, Tiago. Ele disse que estava assim, aí pegou e começou a fazer. A arte do mestre Jason é parecida um pouco com a da ilha, só que com muitas cores. Ele coloca muita cor na arte dele. O Jason é fantástico. Eu vejo a similaridade do Jason com Ilha do Ferro. Só que tem muita cor. A do Jason ele coloca muitas cores. É muito Mas lá na Ilha do Ferro é colorido também. Também. Eu acho também. Eu vejo muita semelhança. Agora um exemplo. Quem o Jason não conhece a ilha, nunca foi na ilha, nunca viu o mestre Fernando. Será? Nunca viu. Foi mesmo. É incrível a história do Jason. Quando você tiver a oportunidade de conversar, ele é um cara muito isolado, assim. Ele viveu sempre, né, ali na zona rural e ele não conhece, nunca teve contato com a ilha. Com a ilha. Interessante mesmo. A arte, né, que flui. Alguma curiosidade aqui Entre Montes, conhecida nacionalmente como capital dos bordados, né? Só que muita parte dessa herança vem da Ilha do Ferro, inclusive tem um tipo de bordado que por aqui na região só faz na Ilha do Ferro, que é a Renascença. É o Boa Verdade. Noite. Entre Montes, ela também tem essa veia, né? Essa veia, né? Tem uma ligação. Principalmente do pessoal da renda, né? A Marta Medeiros, que é aquela artista, né, estilista renomada, ela utiliza a renda daqui em muitas das confecções dela. Inclusive, um tempo desse atrás, teve um manto lá, enfim, foi uma roupa que ela fez para o Papa. Eu acho que foi o Papa. Não foi esse Papa, foi o Bento. O Bento XVI. E foi feito com a renda daqui de Entre Montes. Puxa vida. Então você veja, assim, a gente tá aqui no Alto Sertão
e a gente ter essa riqueza, né? essa riqueza, né? Esses bichos, é uma coisa que, pra mim não tem valor, Não não. tem preço, Não tem preço que isso, pague. a falta de incentivo, por exemplo, Entre Montes, mesmo sendo a capital do bordado, ela não detém esse domínio da técnica da Renascença que veio da Ilha do Ferro. Então, assim, ela sendo a capital do bordado, poucas pessoas ali em Entre Montes faz, 3 ou 4. E assim, porque é um trabalho manual e muito difícil. É com uma única linha você fazer a peça toda. Então, assim, é como você dizia, se não houver esse incentivo, Ilha do Ferro, mesmo sendo a detentora, né, daquele material, vai acabar por aí. Escola de Artesanato, gostei do nome. Isso aí é interessante, essa Gostei ideia é do nome. fantástica. Isso cabe Nasceu perfeitamente naturalmente. para Entre Montes e para Ilha do Ferro, né? Que são irmãs. E são próximas, né? próximas, São próximas. muito próximas. O que separa Entre Montes da ilha é o Mata da Onça, né? É a Mata A da Mata Onça. da Onça que já está entrando também na roda do artesanato. Também, que é um vilarejozinho também, que fica entre Montes e a Ilha do Ferro. Ali também tem perto a Mata Comprida, né? Que é ali também outras casinhas que tem ali. A Mata Comprida. Você já fez o trajeto assim, Pão de Açúcar, Já. Piranhas, Pão de Açúcar pelo Rio? Já fiz. E a Mata da Onça, elas são 20, 30 casinhas ali que tem ali, que a gente teve também a satisfação de colocar água lá também. Maravilha. E tem um potencial também turístico muito legal, que é bem na beiradinha do rio também. E numa praiazinha que bem legal também, a Mata da Onça. Você precisa conhecer lá, viu, Tiago? Vamos lá, eu vou aguardar só o convite. Quando tiver o convite, Vamos acabar aqui, a gente já marca a data. Aí a gente diz, já tô pronto. Aí a gente vai lá, toma um banho de rio lá, come ali um peixe, um negócio. Quando for de noite, a gente sobe e Isso. janta aqui no Nova. Pronto. Tá fechado. E agora tem que pegar um catamarã pra trazer a pó de banda pros caras virem. aí, melhor ainda. Fizemos a farra. E tá um suco de feito. maracujá em cima. Não, maracujá não, Não traga aquele chá de alho pra mim, não. Não. O suco de maracujá você toma como Irã. Acompanho na Irã. A Irã. A Irã é geladinha, tá tudo certo. Tudo certo. Podcast do Tiago, nós estamos aqui recebendo esse cara que é, como ele gosta de falar no podcast. Ele falou, deve ter falado esse termo, multifacetado, ele que é médico, político e pagodeiro e torcedor do Flamengo, sofrendo agora nos últimos dias, né? O Flamengo vem Mas vendo a fase Malvadão. malvadão. Eu nunca vi E o Botafogo? tanto botafoguense saindo do armário que eu tô vendo agora. Os caras tudo aparecendo. Pior, Tiago, a gente falou da Ilha do Ferro, o maior celeiro de botafoguense é na Ilha do Ferro. É mesmo. É cheio de botafoguense lá. Os caras estão em festa. Mas assim, despertou, né, a paixão pelo Botafogo, né? O Botafogo que tem assim é muito vista como uma torcida, um pessoal mais Eu velho. vou lançar um desafio aqui, Jair e Tiago. Botafogo ele não passa do segundo turno. Olha aí. Olha aí. Os caras já estão. Tem botafoguense aqui não, né? Já É tão- junto no Plenório? A turma, eu não tenho acompanhado futebol já tem alguns anos já. Já torci muito. Eu torci pro Corinthians há muitos anos atrás, quando eu era um garotão mesmo. Hoje, qual é o seu time? CSA. Eu sou azulino. Ponto. Mas enfim. Meu irmão, tô tendo um problema de memória. Sério. Você ia falar do Foi Botafogo. o telefone que chamou aqui e tirou a minha concentração. Mas vai lá, tudo bem. Aqui é o. Sim. Aí os meninos, eu descontraído. lembrei. Hoje eu tô esquecido, mas lembrei. Aí os meninos disseram o seguinte: que o Botafogo tá indo bem, mas que tem um jogador que os caras acham que esse cara vai sair, que se sair, metade do time morre. Deve ser o Tiquinho Soares, não? Pronto, é esse mesmo. O treinador. É esse também. mesmo. E o treinador também, que era muito bom, o português, foi contratado por um time árabe. Cristiano Ronaldo tem um áudio aí que é uma resenha. Mas você gosta de acompanhar futebol, mas você joga também? Jogou. E foi jogador também do Internacional do Pão de Açúcar. Qual a posição que você joga? Eu era homem-gol. Ah, poxa, camisa 9. O engraçado é que Olha, a gente todo tem- mundo que eu pergunto sempre diz que é homem gol. Diz que é centroavante, né? Lembrando que ele tem um time e aqui também tem um, viu? Não perdeu Opa, pra ninguém ainda. Vamos lá. Inclusive, eu já joguei aqui naquele campo maravilhoso aqui de vocês, né? Um tapete, realmente, né? Mas, poxa, sei lá, tem uns 10 anos atrás. E naquela época o time da saúde, mas a gente empatou. A gente não fez nem perdeu, nem ganhou. Ficou melhor. Ficou bom pra todo mundo. Mas era contra o time da saúde daqui, se eu não me engano. A gente fez um intercâmbio lá uma época. Pronto. Rapaz, a gente tem que fazer. Sabe o que? Você me deu uma ideia agora. Aí. Você falou time da saúde. Vamos montar. Agora, veja bem. Tem que De ser. coroa. Não, tem que ser com a turma
aqui é da gestão, viu? Podcast do Thiago, podcast do Dr. Heraldinho. Aê, tá lançado. Vamos marcar o time. Ou a gente pode fazer melhor. Amigo Geraldinho contra amigos. Melhor. Do Thiago Freitas. Agora, peraí. Dia pra gente jogar. Nós já temos um compromisso que é amigos de Gilberto contra Não, amigos eu já ia de falar. Não pode, Gilberto, que é dentro do monte, não pode entrar nessa amizade. A gente veio. Quem teve aqui recentemente foi o Cleiton Xavier. Aí Muito eu fiz bom. o desafio, ele já aceitou. Isso é amigos de Cleiton Cleiton versus amigos de Gilberto. Gilberto. Eu não falei com o Gilberto ainda. Mas no mês de dezembro, com certeza, ele vai estar aqui e vai dizer: olha, por uma boa causa. Vamos fazer um jogo beneficente e tal. Gilberto E aí é a gente gente boa. pode fazer uma preliminar. Aí, perfeito, fechado, Thiago. Preliminar. Mas você ia pra falar cada sobre- Fraco. Mas você ia falar. Ia falar de time da Sal, mas você falou amigos de Thiago contra amigos de Heraldinho, amigos de Cleiton contra amigos de Gilberto. Tá feita a festa. Tá feito, A tá festa. feito. Aí o bom é que depois do jogo, toma aquele mergulho de rio, né? Pô, rapaz, bom Tá demais. Tá feita a festa. Aí Maravilha. faz jogo de 2 turnos, viu? Primeiro aqui, Depois lá. E assim Lá vai. a gente tem lá um campinho lá, que cabe 5 na linha, 1 no gol, 6 na linha, 1 no gol, pronto, tudo Mas a gente certo. faz no Ou Internacional. então faz que no Internacional. A galera aqui é pesada. É, tem, né? Tem o Cairo, o Diogão, o Geraldo, o Gegé lá do Piau, o Dogão. Aqui é celeiro de craques, assim, o futsal daqui é estourado, um dos Não, o melhores do esporte aqui sertão. tá voando, meu irmão. Tá voando, né? Tem aqui tivemos aqui o campeonato, não foi, Thiago? Copa José Ah, Luiz. tá assim, ó. Semana passada a gente fez aqui a final. Teve o masculino, feminino, bicho, a mulher joga demais. Joga é impressionante. demais, bicho. Teve gol até de vôlei, pô. Ó, Então, lotado. Aqui é uma coisa impressionante. Lá em Pão de Açúcar deve ser também. Não. Mas aqui, assim, pro futebol, os caras se matam e morrem. É uma loucura. finalizamos agora no Sábado. no sábado, dia 1º de julho, o Campeonato Municipal Amador em homenagem ao grande Ademir Braga, o Braguinha, que foi um ícone do futebol lá de Pão de Açúcar, treinador do Centro Esportivo Internacional, e um cara que os filhos dele também foram grandes, o Ney Braga, Alci Braga, os caras que brilharam aí no cenário nacional, e foi um sucesso, realmente. O Forró Açúcar, essas festas de juninas, o Forrogaço nem se fala, as festas nos outros municípios vizinhos aqui eu soube também do sucesso que foi, mas assim, um público excelente. Agora, o público que ia pro campo toda semana ver o jogo de futebol, é impressionante como o Pão de Açúcar gosta e se engaja nos campeonatos municipais. Acredito que aqui seja assim também, né? Com certeza. Por isso a importância da gente cada vez mais valorizar E né, fomentar. estimular, né, e dar condições, né, para que os desportistas eles possam fazer aquilo que é a paixão daqui, meu irmão. Pelo que eu vi, é da região. Esse lance, Heraldinho, aqui, a gente tá chegando, né, no nosso final. Esse lance de pagode e futebol casa muito bem, né? Como medicina Verdade. e política, pagode e futebol, porque o Heraldinho tem uma banda pioneira, uma das primeiras bandas de Pão de Açúcar, que é o PNP, o Perdidos na Praça, né? É isso? Perdi na Praça. Perdi na Praça surgiu em 97. Aí mais uma vez eu entrego a idade, né? Aí já que você. Atenção, então, olha, Thiago, vou agora aprontar para cima. Já que vai ter a preliminar com amigos de Thiago e amigos de Heraldinho, vamos trazer o PNP também para. A gente vem, até porque Pra os fazer a amigos, festa. a maioria já tocam. Ganhamos uma banda de graça. PNP foi inspiração no SPC, foi assim. SPC. É por aí, é isso aí. Aí a gente colocou a sigla. The Doctors também. The Doctors. Cezinha, Augusto a gente já falou no início do programa, ele é um cara, um músico, né, completo, pai Seu de músico, primo? meu primo, e ele já teve algumas bandas aqui em Xingó, né, o The Doctors foi uma, mas tinha uma também que tinha um nome bem sugênero, que era o Que Merda é Essa, né? Tocava, as pessoas perguntavam, meu Deus, que merda é essa? Aí você se apropriaram. Aí depois veio o The Doctors, né, que contou inclusive com a participação do Dr. Meus Alex, não foi? Isso. Dr. Meus Alex, grande E colega. joga, e sabe jogar. Bom jogador, de futebol, bom jogador Joga de tênis, bem, né? Joga tênis bom aí. tenista, excelente tenista. Lembro que começou. E acompanha. Era percussionista da The Doctors. E acompanha. tá bom, e, Cairo também. e acompanha O cara tocava o podcast. quê? Birimbau, né? E aí, cara? Efeitos sonoros aí. Pois é. Conclua, doutor. Mas assim, o Em PNP ele surgiu em 97, a gente surgiu
no aniversário meu lá em casa e tal, e lá em Pão de Açúcar. E a gente, amigos ali foram tocando, mas aí, de brincadeira. E depois a gente começou a tocar em barzinhos e tal, e aí a coisa ficou assim, semi-profissional, vamos dizer assim, porque a gente começava semanalmente a ser chamado para tocar numa festa aqui, outra acolá. E depois que eu fui para Maceió, concluí, né, cursar a medicina, aquilo ali ficou interrompido. Eu terminei, que vim morar em Pão de Açúcar de novo como médico. Aí a gente continuou fazendo os pagodes. Recentemente, também lá no dia 30 de junho, fizemos a ressaca na Pizzaria Fornalha. Então toda semana aparece, semana não, mas quinzenalmente ou mensalmente, sempre aparece um convite pra gente ir lá. E a gente vai com o maior prazer. Eu vou colocar você no imprensado agora, porque aqui eu não tenho aquele quadro que ele coloca lá das rápidas e tal. Aí Mas pode fazer. O Jairo Ribeiro aqui, como falou, você é um cara multifacetado. Então você é político, você é músico, você é esportista e você é podcaster. Agora é podcast. Dos 4, se dissesse assim, você tem que escolher só um pra fazer, a sua grande paixão. Ou seja, a sua maior paixão. Seria o que? Seria Heraldinho músico, político, esportista ou pagodeiro? Ou podcast? Paixão. Ou podcaster? A paixão, né? Paixão, assim, Só um? Só pode fazer um? paixão. Músico, político. Médico, ou Podcaster. ou podcast, ou comunicador. Rapaz, acho que a maior paixão que eu tenho é O de ser jogador. político mesmo. Mas o que Aliás, foi uma resposta bem política, né? Não sabia. Mas, isso aí é uma revelação incrível. mas é, porque Porque a assim, primeira vez que não eu- existe uma explicação para que eu continue assim, tanto tempo na política, militando em política. Só ser apaixonado pela política mesmo. Porque os caras dizem, pô, bicho, você gosta de se comunicar, você gosta de cantar, você tem o seu trabalho de médico, sua esposa é médica, você já tá bem Já que você tá estruturado na vida. Já que você tá Pra no que peste você emprestado. quer saber de política, né? E eu sempre digo, não, bicho, eu acho que é porque eu gosto. Se Ou eu seja, não gostasse... Se for para escolher entre médico e Agora, político, como multifacetado, Jairo, para escolher é difícil. Eu quero ficar fazendo tudo isso aí. A política faz tudo, né? Eu quero ficar fazendo tudo isso aí, bicho. Porque assim, eu me realizo com tudo que você eu faço. consegue fazer. Graças a Deus eu não tenho o que escolher, né? Graças eu a posso Deus. ter tudo. O legal é que você consegue fazer tudo Porque isso. assim, por exemplo, eu não poderia deixar de ser médico nunca, né? É uma coisa também que é a minha profissão, que eu abracei, que eu amo de paixão mesmo. É profissão e vocação. É a profissão e vocação. Mas você dizer assim, você vai ser médico, mas você não pode mais cantar. Repara que tristeza seria para mim. Então, assim, sou muito feliz de poder realizar tudo. Eu acho que a gente só não tem tempo para aquilo que a gente não quer fazer, né? E, embora muitas vezes a pessoa pergunta, doutor, rapaz, apareça, nunca mais o senhor apareceu, falta de tempo, né? Aí não posso nem usar muito essa desculpa, mas eu acho que quando você quer fazer, você gosta de fazer, você sempre arranja o tempo. E eu tenho arranjado esse tempo e tenho gostado muito de circular em todas essas atividades. Talvez não um podcaster ou nenhum cantor, mas um comunicador. Eu gosto de estar sempre na... Tudo isso é comunicação. E como né? político, assim, eu sou muito, assim, agora que eu tô, Tiago, assim, expandindo um pouco mais também o conhecimento. Eu tô gostando muito do podcast. Por exemplo, eu levei lá Dalminho, conheci melhor Dalminho, levei lá você, tô tendo essa oportunidade, né, maravilhosa ver quem de é o Thiago, né? conhecer melhor você e tudo. Então tem cara que você vê assim na rede social, pô, como eu gostaria de conhecer o prefeito de Jacaré dos Homens, o prefeito... Recentemente encontrei com a Ziane lá em Delmiro, num evento de saúde também, e gostei muito de ter conversado com ela. Então, assim, a parte de comunicação, essa eu acho que tem servido muito também para a gente expandir o conhecimento que a gente precisa ter na região toda. Isso eu acho que é muito legal E também. se aprende muito, um exemplo. Eu tenho aprendido muita coisa aqui no podcast, Thiago. Assim, já aprendi muito sobre autismo. Cada entrevistado que vem se aprende Você muito. aprende. Você A galera pesquisa, né? A galera que faz parte da nossa equipe, que participa também aqui nos nossos temas livres, a gente aprende muito. Toda semana a gente aprende sobre uma coisa. A gente já ouviu falar de autismo, a gente já entrevistou muita gente aqui de todas as áreas, direito, artistas. Jogador, enfim. Então tem muita coisa que... Digital influencer, eu vi que vocês tiveram aqui caras bem... Tivemos o Ray, a história dos caras aqui, o Leandro Borges. Então a gente se alimenta também de muita informação com as entrevistas, Tiagão. Verdade. O podcast, né? Eu sou suspeito demais pra falar.
Porque pra mim é mais ou menos como é o Heraldinho. Eu faço isso aqui, pra mim é uma terapia, entendeu? Eu venho pra cá, não venho, poxa, tenho que gravar o podcast porque tenho que gravar, porque tem que ir pra lá hoje, não. Eu venho pra aqui como se fosse realmente o que é, de fato, que é esse Não é? bate-papo leve e... Atual. Olha, se você pudesse, eu ficava aqui o dia todinho Mas não podemos. conversando. Ia ter papo, viu? Ia Ia ter ter. papo. Não tem, Com porque tem Mas o muita Totó coisa já fez ainda. assim, ó. E quando o Totó faz assim, é na hora da gente chegar, colocar um ponto final, porque tá chegando ao fim mais uma edição do nosso podcast do Thiago. Tiagão, ficaríamos aqui muito tempo, mas nós temos muitas oportunidades aí pela frente para bater. Teremos e um programa só é muito pouco pra gente conversar Muito com o Heraldinho. Tem muita coisa pra vir. Mas antes dele vir, vamos trazer o Dr. Augusto aqui também. As resenhas. Que é do muito. Aí sabe de Tem história. as Né? resenhas aí pra É um contar. cara super querido aqui em Piranhas, Pão de Açúcar, né? Cidadão piranhense, já recebeu o título, inclusive, já, né, Fezinha? Já foi diretor aqui do hospital, já foi secretário também aqui do deputado Inácio E- Loyola, na época enquanto Em prefeito. modéstia à parte, eu sou suspeito porque sou amigo, sou um cara que tem, né, uma relação muito boa com ele, fazendo um trabalho extraordinário na saúde lá em Pão de Graças a Açúcar. Deus, é a sorte da gente lá em Pão de Açúcar. Parabéns, eu fui atendido lá, coisa rápida, super moderna, tá tudo bonitinho lá, tá top de linha o hospital. Graças a Deus. Mas antes da gente passar aqui a bola para o nosso convidado, fazer as considerações finais dele, fazer uma última pergunta Eita, é daquela? política. É Vamos lá. daquelas. Então, ele já disse aqui, já deixou bastante claro que ele coloca os interesses, ele não coloca o interesse dele acima do interesse do grupo, Essa é daquela do recorte. mormente da população de Pão de Açúcar. Mas a gente sabe, Heraldinho, né, ele já se colocou, né, como pré-candidato, né, o Flávio Almeida, nessa próxima eleição. Existe possibilidade de vocês dialogarem? Vocês já sentaram para conversar sobre a política de Pão de Açúcar? Não, eu nunca. A época em que a gente disputou antes, em 2015, ali no início de 2016, a gente dialogava sobre política. Última vez que tive com Flavinho foi no sepultamento de tio Flávio, o pai dele, em que fizemos questão de comparecer, porque a ligação com meu tio Flávio é muito grande, realmente, e com toda a família, né? Hoje, graças a Deus, estou bem alinhado politicamente com Magda, que é a irmã de Flavinho, que foi candidata a vice de Cristiano Mateus na última eleição contra a gente, mas mostrando essa maturidade que você se referiu atrás. Conversamos, eu, Magda e Elvinho, que é o outro filho, é irmão também, Elvio, e a Magda, e eles estão bem alinhados politicamente com a gente. Com o Flavinho existe, como eu disse, o entorno. Flavinho é um cara que, assim, uma pessoa boa, de bom coração, uma pessoa que Filântropo, né? Um filântropo, um cara, né? Então não tenho nada a falar de Flavinho na sua vida pessoal, não, só tenho a elogiar. Agora, politicamente falando, a gente não percebe uma segurança no que ele assim, pretende realmente na política de Pão de Açúcar, porque teve a oportunidade e infelizmente ele largou isso e até hoje a gente não entende muito bem o porquê. Ele nunca me procurou para conversar politicamente. Depois da eleição de 2016, né, nem quando saiu, nos falamos no sepultamento do meu tio, como diz, mais uma fala e um encontro Uma de saudação, família, né? de família, nada de política. E assim, já recebi visita de pessoas ligadas a ele, com sugestões no sentido de uma união futura e tal. Eu não tenho problema nenhum de conversar com quem quer que seja, quanto mais com o meu primo. Agora, politicamente falando, Flavinho, infelizmente, ele não tem um norte assim muito definido. Eu sei muito bem o que eu quero na política de Pão de Açúcar. Eu quero na política de Pão de Açúcar. A gente tá nela para deixar um rastro de coisa boa, um rastro de obras, um rastro de benfeitorias para o povo. E de estar vivendo Pão de Açúcar. Eu vivo, Tiago, Pão de Açúcar todos os dias. Eu vou trabalhar em Delmiro, mas depois eu volto para Pão de Açúcar. Eu vou visitar meus filhos em Maceió
eu volto para Pão de Açúcar. Dia a dia é importante. Meu dia a dia é em Pão de Açúcar. É como você disse agora há pouco, como logo na sua entrada aqui, que eu achei fantástico. Você anda para todo canto em Piranhas. O cara que é político, ele tem que viver na cidade. Então não tem como um político estar tendo pretensões de estar na política se ele assume um mandato e depois desiste, e se ele depois não aparece na cidade. Desaparece, né? Desaparece. Né? Então tem que viver, tem que saber o buraco na rua da alegria, tá tendo um buraco, tem que calçar. Fulano de tal tá com um vizinho doente, tem que mandar a equipe do Melhor em Casa lá para poder fazer os curativos. Então tem que viver o dia a dia da cidade. E se ele vier para um projeto político em que ele queira viver Pão de Açúcar, claro que ele vai estar, a gente vai estar aberto a qualquer tipo de conversa. Agora, para vir ajudar Pão de Açúcar, isso aí é uma condição que a gente coloca, Tiago. É vir para ajudar Pão de Açúcar. Esquecer vaidade pessoal. Vamos cuidar de Pão de Açúcar. É isso aí. Tá dado o recado. Muitos recortes, assim, aqueles recortezinhos. Que tem, o Cairo. Tá aparecendo os recortes do Canhão. O Tiago foi lá, foi muito bom também lá, né? Inspirar lá do Canhão Fazer os recortezinhos assim, porque vai viralizar um monte de... Dá um abraço pra ele, né? Do Iderlan, né? Viderlan. Inclusive, depois que eu tive lá contigo, Pronto. eu não sei se os meninos mandaram já alguma coisa antes. Ele disse, rapaz, obrigado aí pela menção e tal. Viderlan, vamos levar aqui o nosso vice-prefeito, rapaz, doutor Heraldinho. Pronto. Você vê como o cara teve lá já. O cara já começou a me seguir no Instagram. Eu digo, poxa, o Tiago teve aqui, o cara já tá me seguindo. Podcast do Tiago, um bate-papo leve, atual. Você que está acompanhando no YouTube, se inscreve no canal, toca lá no sininho das notificações, compartilha e lembre-se, né? Ó, o pessoal da rádio também tá conosco. Um abraço especial. Xingó, Independente, Piau. Todo mundo em rede, um abraço especial para você no rádio. Você que deve estar aí, o pessoal do rádio, é geralmente ali depois do almoço ou durante o almoço. Então, um abraço especial, pessoal que acompanha. Tiagão, Heraldinho, estouramos aqui. lhe agradecer demais. Cara, foi muito bom. Por você ter vindo para cá, atender ao nosso convite. A gente teve esse bate-papo aqui muito massa. Abordamos diversas coisas. Esse cara multifacetado. É o tempo Jário dele. Ribeiro aqui cunhou, né? Então, sabiamente, as portas aqui estão sempre abertas, Obrigado, meu irmão. Eu só quero lhe pedir uma coisa. Vamos fazer essa brincadeira aí lá pra gente trazer os meninos pra cá, da Vamos Pod Panda e tal. Bota o The Doctors aqui pra tocar também. A gente Já- pega aí um catamarã. Tá fechado já? Vamos fazer essa Tá brincadeira. fechado. A preliminar de Rapaz, Cleiton e Gilberto. demorou. Pra mim tá tudo certo. Amigo dos dois, e The Doctor vai voltar. Eu quero agradecer demais, Tiago, assim, o convite. O convite também da brincadeira já está aceita, pode contar com a gente. Vir a Piranhas não é nenhum sacrifício, pelo contrário, vir a Piranhas é sempre um prazer, porque, por exemplo, quando meus filhos estão de férias, quando eu disse que vinha gravar, eles, poxa, pai, então eu quero ir também, porque eu vou sair daqui e já vou jantar aqui no Nalva, porque o cara vai na cachaçaria, toma um suco de maracujá. Enfim, o cara vinha a Piranhas, poxa. É sempre uma festa. É sempre uma maravilha, então é um prazer, uma satisfação. E estar aqui com você, estar aqui com sua equipe, estar aqui com toda a turma que faz o podcast do Tiago. Como eu digo lá sempre, né? Que essa brincadeira começou quando eu vi que você tinha começado. Sempre que eu ia lá com o Jairo, rapaz, você viu o podcast do Tiago? E eu fiz 2 menções lá a você respondeu no meu direct. Então, enfim, a gente começou. Faz bem um ano já, né? Que a gente tá com esse projeto. Já estou na 2ª temporada, vamos para a 3ª. E com certeza, trouxe a equipe aqui para dar uma olhada aqui, para fazer esse intercâmbio, para copiar algumas coisas interessantes que você tem aqui, né? Porque coisa boa tem que ser copiada mesmo. Então, obrigado mais uma vez. Foi um prazer, uma honra e um bate-papo muito gostoso que a gente teve aqui hoje. Obrigado mesmo, de coração. Jário Ribeiro. É isso aí, chega ao fim mais uma edição do podcast do Tiago. Recebemos hoje o doutor Heraldinho, vice-prefeito de Pão de Açúcar, pagodeiro, torcedor do Flamengo, tá sofrendo porque o Botafogo agora é evidência. Tiagão, mas a gente coloca um ponto final em mais uma edição do podcast do Tiago. Finalizamos mais esse episódio aqui muito especial aqui com o doutor Heraldinho, que gentilmente saiu lá de Pão de Açúcar para estar aqui conversando com a gente sobre temas diversos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Semana que vem tem mais podcast do Tiago. E você fica ligado. Quem será que a gente vai trazer aqui na semana que vem? Qual é a pauta que a gente vai aqui abordar? A galera Estênio Garcia, você viu que ele agora tá já pela hora da morte, né? A gente falou da harmonização facial dele, meu irmão. É o Cairo. E ele tá, não, sem brincadeira mesmo, ele tá numa situação, né,
só Deus na causa, mas eu creio um Deus que De milagre. cura. Então, certamente ele vai sair dessa também. Fé em Deus. Mas enfim, vamos falar sobre coisa boa. Semana que vem tem mais podcast do Thiago. Esse bate- bate-papo leve e Atual. valeu! Oh, show. Show de bola. Linha. Muito massa.